Olá, pessoal. Na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre o desempenho da economia durante o governo Lula. Também vamos ver o surgimento de uma nova realidade e também fazer um paralelo entre os governos Fernando Henrique Cardoso e Lula no que diz respeito às questões econômicas. Vamos lá? O desempenho da economia brasileira a partir de 2003 foi decisivamente influenciado pela evolução da economia internacional, como a gente já havia falado antes, dando continuidade ao regime de metas de inflação, né, regime esse adotado durante o governo FHC, e também da taxa de câmbio. O gráfico que aí está mostra que nos 8 anos do governo Lula, o Banco Central, que foi conduzido de modo autônomo por Henrique Meirelles, implementou nada mais, nada menos do que 4 rodadas de elevação nominal dos juros, o que era visto como algo prejudicial pelo PT anteriormente. Isso foi difícil de se prever, né, no caso em 2002. A gente pode ver aí as altas. Embora o Brasil tenha continuado a ter taxas de juros reais muito elevadas no contexto internacional, da observação do gráfico anterior se conclui que o denominador comum dos ciclos foi que os picos e os vales de cada processo foram cada vez menores que no ciclo anterior. Então, abrandou-se, né, esses picos, né, e esses vales, né, foram abrandando ao longo do tempo. A política fiscal inicial do novo governo revelou-se também contrária ao discurso de campanha eleitoral, mais contracionista que no governo anterior. De fato, especificamente o gasto primário total, incluindo as transferências para estados e municípios, caiu mais de 3% em termos reais. No que se refere às variáveis econômicas, pelas quais em geral se mede o sucesso ou fracasso de um governo, relacionadas ao nível de atividade e ao comportamento dos preços, o resultado do governo Lula foi positivo, como a gente pode ver no próximo gráfico. Chamo a atenção para vocês aí, né, nesse gráfico que faz uma síntese, né, dos principais indicadores macroeconômicos durante o período de 2003 e 2010, né, o crescimento que teve, né, o PIB, né, em porcentagem ao ano, a inflação também está nesse contexto, e também a taxa de desemprego, né, e também uma dívida externa que diminuiu, né, em menos 0,1%. No campo externo, a existência de superávites em conta corrente nos primeiros anos de governo, juntamente com anos de investimento estrangeiro, gerou uma significativa acumulação de reservas e a consequente redução da dívida externa líquida do país. O gráfico abaixo mostra a melhora da posição externa do país, denotando uma transformação fundamental em relação ao padrão histórico observado nas décadas anteriores, nas quais o Brasil sempre tinha tido um saldo devedor líquido, né? Como a gente pode ver aí, o gráfico mudou um pouco, né? De 2002 até 2010, né? Chegando inclusive a ter pontos negativos. Os anos Lula coincidiram com o surgimento de uma nova percepção, tanto interna quanto externa ao país, acerca do papel do Brasil no mundo. E houveram 6 fatores que se combinaram nesse sentido. O primeiro, a crescente importância da economia chinesa no mundo, a avidez das economias emergentes por produtos dos quais o Brasil se tornara grande produtor, ou seja, o mercado consumidor internacional se abriu para o Brasil, né? As questões também da exploração do etanol e também do petróleo do pré-sal, né? Os efeitos indiretos, né, que recaíram sobre a economia do Brasil na crise de 2009 e também a escolha do Brasil para ser sede da Copa do Mundo, né? E também das Olimpíadas de 2016. Vamos falar então agora sobre cada um desses fatores de maneira mais detalhada. Primeiro, a questão da crescente importância da economia chinesa no mundo. Este ponto é crucial para a gente entender o que aconteceu com o Brasil naqueles anos. O fato de a China ter altas taxas de crescimento e um peso crescente na economia, ser forte demandante de produtos exportados pelo Brasil, fez com que os efeitos do dinamismo daquela economia sobre o nosso país se tornassem cada vez maiores com o passar do tempo. Então a China, como a gente pode ver, é uma nação aliada, né? A China colaborou, né, com o crescimento econômico do Brasil, né, principalmente no que diz respeito à balança comercial, né, às exportações do Brasil, né, e isso foi bem decisivo, né, para o papel que o Brasil assumiu no mundo naquele tempo.
Outro ponto foi a crescente avidez das economias emergentes, né, por produtos dos quais o Brasil se tornava um grande produtor. Né, com a emergência não só da China, mas também de outros países da Ásia, né, com destaque aí para os tigres asiáticos e principalmente da Índia, com seu elevado potencial de consumo devido à sua grande população, passou a haver uma procura maior por produtos dos quais o Brasil se tornou fornecedor-chave no mercado mundial. Abriu-se espaço, então, para um enorme espaço para muitos de nossos produtos básicos, como, por exemplo, a soja, o papel, a celulose, as carnes, né, setores em que o Brasil antes tinha assumido um papel de liderança mundial. Outro ponto é a questão da exploração do etanol. No que se refere à questão dos biocombustíveis, eles se tornaram muito relevantes no debate mundial na década de 2000. Houve então o amadurecimento de pesquisas de longa duração realizadas pela Embrapa e o país encontrava-se em situação privilegiada como produtor de combustíveis derivados da cana-de-açúcar com grande rendimento e com baixo custo. Aparecimento de um horizonte de perspectivas muito promissores para a exploração dos biocombustíveis. Então, a questão do etanol e dos biocombustíveis também veio nessa esteira, né, de alavancagem da economia do Brasil, né, que colaborou para a situação em que o país assumiu em 2010. Outro ponto interessante também é a questão das descobertas do petróleo no pré-sal. Né? O surgimento na década de 2000 de perspectiva de grande aumento, né, grande aumento de produção nas novas áreas do pré-sal configurou-se como uma novidade com potencial para provocar efeitos significativos sobre a economia brasileira. O Brasil passou a ser visto, né, como tendo tido a sorte de fazer a última descoberta associada a um padrão de desenvolvimento que ainda poderia ensejar grandes perspectivas de exploração aos países produtores. É claro que se soubesse administrar, né, essa bonança adequadamente. Os efeitos diretos da crise de 2009 sobre a imagem do país. Né? A gente sabe que teve uma crise mundial em 2009, né, que embora tenha paralisado as fontes de crédito internacional e causado uma grande recessão no nível de atividade do país, acabou tendo efeitos benéficos sobre a nossa imagem externa, né, o que hoje está muito prejudicado. O Brasil hoje é um estado pária, né, como se fosse a África na época do apartheid. Né? Em comparação a crises anteriores, os efeitos foram mais benignos, sem a ocorrência de uma crise séria do balanço de pagamentos nem de uma forte inflação. Né? Não houve quedas nos níveis de consumo e do emprego, como foi observado nas principais economias industrializadas. A presença brasileira no Fórum dos Países, que na esteira da crise constituíram o G20. Então o Brasil entrou para o G20, né, e teve a sua imagem econômica internacional fortalecida, né, pelo que a gente chama aí de efeitos indiretos da crise mundial de 2009. Outro ponto também foi a questão da escolha do Brasil para ser sede tanto da Copa do Mundo quanto das Olimpíadas de 16. Né? Esses pontos fizeram com que os olhos da comunidade internacional se voltassem mais para o país. Né? Essas escolhas, além de colocar a marca do Brasil na vitrine diante do mundo, geraram uma grande expectativa de investimentos importantes em obras de infraestrutura urbana e também aeroportuária, né? Sem deixar de falar também das telecomunicações. Esse conjunto de elementos objetivos, potencializados por uma eficiente propaganda oficial e por uma intensa diplomacia presidencial associada à figura de Lula, promoveram uma nova imagem do Brasil no exterior. Então vejam vocês que o Brasil, né, diante desses acontecimentos internacionais, dessa nova vitrine que o Brasil entrou para as nações, né, do mundo, isso deu respeitabilidade para o Brasil, né, no mercado internacional, né, e aí colaborou para o surgimento de uma nova realidade. Os governos FHC e Lula como parte de um processo histórico. Os anos do governo Lula foram, num sentido muito específico, o oposto do que foi no governo FHC, especialmente quando a gente fala do segundo mandato. Né? Nos anos FHC houve uma série de reformas que a gente já viu nas aulas anteriores, né, que modificaram a economia em relação ao que ela era até meados de 80. Né? Contudo, a evolução de alguns indicadores macroeconômicos deixou muito a desejar. Né? Além do crescimento da geração de emprego,
terem sido muito modestos, né, que foi a principal crítica que o FHC sofreu, a dívida pública, que era de 30% do PIB em 1994, dobrou de tamanho 8 anos depois. No final da gestão, inclusive, foi necessário recorrer ao FMI para não ficar sem reservas internacionais. Então, é aquela questão que a gente falou, né? No governo FHC houveram, né, algumas reformas estruturais importantes na economia, mas isso veio, né, a cargo, né, do aumento, né, exagerado da dívida pública, né, e também da falta de investimentos sociais. Em contraste a isso, nos anos Lula, a dívida líquida do setor público diminuiu em 1/3. Né? Inclusive, o país, além de se tornar um credor líquido do exterior, né? Uma vez que a dívida externa líquida se tornou negativa, né? O Brasil passou de devedor a credor, as reservas internacionais do Brasil atingiram quase 290 bilhões de dólares em 2010. Então, foi um contraste muito grande, né, entre o governo Lula e o governo FHC. Em compensação, as reformas estruturais limitaram-se a uma reforma da Previdência restrita ao âmbito do funcionalismo público e também de importância bem modesta. Concluindo, o Brasil é um país onde politicamente as coalizões reformistas têm dificuldade de se estabelecer, justamente pelo divórcio que existe entre os custos políticos que as reformas exigem e a recompensa que muitas vezes chega anos depois. Os 8 anos do governo Lula, de fato, se caracterizaram pela estabilidade macroeconômica e a estratégia brasileira foi premiada com o grau de investimento das agências de rating, né, que são agências que medem esse tipo de indicador. Contudo, por uma certa ironia do destino, o Brasil, no final da década de 2010, estava novamente às voltas com expressivos e crescentes déficits externos em conta corrente, né? Além também de conservar uma taxa de juros real elevada em termos internacionais. O que se pode dizer sobre os anos de 2003 e 2010 é que eles foram marcados pela consolidação do processo de estabilização e também por avanços sociais, diferentemente do que a gente viu nos 8 anos de governo do FHC. Por outro lado, o Brasil em 2010 ainda continuava mais de 15 anos depois do Plano Real com alguns problemas similares aos anos de 1995. Né? Por que tipo de problemas? Uma taxa de investimento insuficiente, uma poupança doméstica baixa e também uma competitividade deficiente dentro da sua economia interna. Embora o país tivesse avançado muito naqueles anos, em 2011, no pós-Lula, ele teria que se defrontar com alguns desafios similares aos que existiam 16 anos antes. Então, como a gente pode ver, né, os ciclos de problemas econômicos, eles acontecem. Né? O país vinha bem, né, a economia vinha ganhando fôlego, né, superando, né, os problemas que o FHC deixou e no final do governo Lula aquilo voltou. Né, o que prova para a gente, né, que a economia é algo que tem que ser tocada, né, que tem que ser gerida de perto, né, sempre pensando nos ciclos econômicos, né, e nos problemas que virão pela frente. Ok, pessoal?